nome é José Luiz Farinati Aimone, eu sou professor adjunto do Departamento de Expressão Gráfica da Faculdade de Arquitetura. Estou aqui para mostrar para vocês um pouco do que eu venho desenvolvendo em pesquisas na área de computação gráfica. Eu venho trabalhando com computação gráfica desde 1998 e tenho desenvolvido meus projetos em duas frentes, na frente de planejamento urbano e também na frente de desenvolvimento de modelos em realidade virtual. Na parte de planejamento urbano, meu objetivo é utilizar na infraestrutura urbana ferramentas de computação gráfica que me possibilitem fazer um processo de planejamento em 3 dimensões, que atualmente o projeto é feito todo em 2D, em plantas baixas, e fica difícil muitas vezes a visualização das características do terreno só com base nessas informações. Então, utilizando a minha experiência em computação gráfica em outras áreas, o que eu queria é encontrar uma ferramenta que me possibilitasse fazer um projeto em 3 dimensões, caracterizando as características principais do terreno, como seções, declividades, cotas, escoamento de água, para que facilitasse a vida do projetista, já que muitas vezes a gente encontra em cidades que tem certos problemas de infraestrutura devido principalmente ao mau planejamento urbano. Pessoas que só levaram em conta a planta baixa e não levaram em conta a realidade tridimensional do relevo daquela localidade. O que me levou a trabalhar com computação gráfica, em 98, foi que eu comecei a lecionar na disciplina de informática aplicada à arquitetura e a gente começou a desenvolver modelos em CAD, em 3 dimensões. Normalmente cada aluno escolhia um objeto ou uma edificação para trabalhar. Então eu me interessei em aprofundar o estudo nessa área e usar esse conhecimento em outras frentes também, como a que eu venho desenvolvendo em planejamento urbano. A minha formação toda é na área de engenharia de estruturas, eu fiz mestrado e doutorado. Eu sempre trabalhei com computação e tinha também a parte de visualização científica. E eu quis aplicar esses conhecimentos então em outras áreas, de computação gráfica, de engenharia, arquitetura e urbanismo. Com relação à aplicação da computação gráfica ao planejamento da infraestrutura urbana, mais especificamente o planejamento de cidades, loteamentos, bairros, o meu objetivo é mostrar a importância de se utilizar uma ferramenta que permita o projeto e a visualização de urbanização de um bairro, por exemplo, em 3 dimensões. A vantagem disso é que normalmente se utiliza projeto em 2 dimensões, só com as curvas de nível, que são curvas metro a metro, que se mostra as características do terreno, mas não se vê como esse terreno se comporta na realidade com a altura, com as cotas, que seriam as alturas do terreno. Então, muitas vezes, os projetistas traçam ruas, quadras, e não se preocupam com o que vai acontecer depois com problemas de enchentes, alagamentos, muitas vezes devido a apenas um traçado de uma rua que foi mal feito porque não se considerou da melhor forma possível o relevo, por essas dificuldades de visualização que se tem com os dados de planta baixa para trabalhar, que seriam só essas curvas de metro em metro, como eu falei. Então, essa ferramenta que eu escolhi para estudar e pesquisar o software AutoCAD Land Desktop, ele permite e fornece diversos parâmetros para o desenvolvimento do projeto, tais como ele fornece a direção de escoamento de água, ele fornece cores conforme a altura, volumes de cortes e aterros, declividades. Então, uma série de fatores que vão me auxiliar o projeto, na visualização das características do terreno e depois, após eu selecionar e ver como funcionou esse terreno, ele vai me permitir eu avaliar a qualidade do meu projeto em função desses volumes de corte e aterro, e então alterar para minimizar também os custos, porque esses volumes de corte e aterro que significam eu vou ter que tirar a terra de algum lugar e colocar a terra em algum outro lugar, vai me implicar em muitos custos no meu trabalho. Então, quanto menor for essa diferença, e o software vai poder avaliar isso sem eu precisar estar ali trabalhando, né, antes de eu desenvolver realmente a construção, eu vou poder diminuir meus custos e ter um projeto de qualidade melhor com uma visualização. Bom, aqui eu tenho a tela do software AutoCAD Land Desktop mostrando um terreno
com as curvas de nível, que são em verde e rosa. As curvas em verde são a cada metro, e a rosa, para diferenciar a cada 5 metros, se coloca uma cor diferente. E você pode ver que algumas estão mais acima, outras mais abaixo, que é conforme a cota, que é a altura do terreno. Então você pode observar zonas mais altas, zonas mais baixas, zonas de morro, zonas de depressão, que seriam mais baixas, que acumulam água. A etapa seguinte seria obter informações sobre o terreno. Eu posso fazer uma superfície já com uma cor para mostrar esse terreno e obter parâmetros como direção de escoamento de água, bacias de contribuição, que seriam, dependendo de onde a gente se encontra na região, que bacias, que onde vai acumular essa água. Toda a cidade é dividida em diversas bacias, são zonas que a água da chuva ou que escoa ali vai se acumular. Um exemplo da importância da aplicação da computação gráfica ao planejamento urbano é um caso que a gente está tendo agora na nossa cidade, que é a necessidade da execução do conduto forçado Álvaro Chaves, que tem por objetivo escoar a água que acumula naquela região do Parcão, devido à forma com que foi se desenvolvendo a cidade, que foi uma forma desordenada e sem planejamento. E o que aconteceu é que, devido à topografia da região, a água de diversas ruas, quarteirões, se acumula naquela zona. E não tem outra alternativa de escoamento daquela água, senão ou um conduto forçado ou algum piscinão que seja subterrâneo, mas se optou por esse conduto que recebe essa água e joga ela diretamente daí no rio. A computação gráfica auxiliaria para prevenir esse tipo de problema. A gente vê as características do terreno, ela vai auxiliar nisso, e para se evitar que se chegue a essa situação, de se fazer uma construção daquela forma e não se prevê o escoamento de água necessário para uma grande área construída que tem ali. E outro problema que acontece devido a isso também é o grande aumento, que a cidade vai crescendo, tendo cada vez mais prédios e construções. A área impermeabilizada, que não possibilita escoamento, é cada vez maior. Então a velocidade da água é maior, a quantidade de água que chega ali é maior, e não se tem ruas, parques, jardins, nas casas, edificações, que tem uma área que colabore para essa água infiltrar diretamente no solo. Ela vai correndo superficialmente e chega ali, e dali ela não sai. A partir de um modelo em AutoCAD, por exemplo, um software que tenha feito um modelo em 3 dimensões, eu posso converter ele em um modelo em realidade virtual. Para isso, eu vou ter 3 etapas. A primeira é esse modelamento em 3D no AutoCAD. Eu vou exportar esse arquivo modelado para um software que se chama 3D Studio, que é um software de animação e que também vai servir para eu aplicar materiais a esse modelo. Então eu vou aplicar materiais, texturas, posso colocar alguns efeitos de animação, por exemplo, uma porta se abrir, colocar diversas câmeras, posição de vista para o usuário. E depois de colocados esses parâmetros, eu vou exportar novamente dentro do software 3D Studio para o formato VRML, que significa linguagem de modelamento da realidade virtual. Então, utilizando esses 3 softwares, AutoCAD, 3D Studio e VRML, eu vou chegar no final com o meu modelo em que eu possa navegar ele em tempo real, através do mouse, e disponibilizar ele na internet. Ele vai ser possível de navegar utilizando o Internet Explorer, por exemplo, um browser de navegação em realidade pela internet, e só apenas utilizando um plugin que é instalado no Internet Explorer, que é um plugin gratuito. Então, eu e a minha equipe, tem vários bolsistas de iniciação científica que trabalharam na modelagem dos prédios no AutoCAD. Eles modelavam os prédios em 3D no AutoCAD, todos os prédios do Campo Central, como você pode ver aí nessa imagem que está na tela. E
após modelado cada prédio, se realizava aquelas 3 etapas que eu comentei antes de conversão dos modelos CAD em realidade virtual. Claro que não basta apenas utilizar o software e converter. Para colocar efeitos de navegação, como animação, links com outras páginas, links com outros ambientes, é preciso estudar a linguagem VRML, que é uma linguagem que não chega a ser uma linguagem como Visual Basic ou Delphi, mas é uma linguagem de programação. Então a gente sempre tinha que aliar 2 coisas: qualidade visual, para que ficasse parecido com os prédios reais, a pessoa olhasse e enxergasse, esse é o prédio da faculdade de educação, esse é o prédio da faculdade de arquitetura, mas ao mesmo tempo não detalhar demais, não deixar ele pesado demais a ponto de que a pessoa entrasse no site e não conseguisse navegar pelo ambiente. E daí a pessoa se desestimularia e não continuaria conhecendo os prédios da URGS. Então, olhando essas 3 coisas, eu utilizei como exemplo, e a minha ideia com isso era disponibilizar para a comunidade da Universidade da URGS esse trabalho, colocando em um site para que as pessoas, tanto alunos como visitantes que queiram saber mais sobre a universidade, que visitassem o site, conhecendo os prédios, podendo navegar por eles, tendo links com páginas das pró-reitorias, dos cursos de graduação, de ensino, pesquisa, extensão, desenvolvidos na URGS, para ter uma ideia geral do que a URGS pode disponibilizar à comunidade. Então assim foi desenvolvido esse projeto. A pesquisa sobre a tecnologia de realidade virtual foi iniciada em 2001, utilizando para modelagem o programa AutoCAD, o 3D Studio na aplicação de materiais e a linguagem VRML, linguagem de modelamento da realidade virtual. O passeio começa com uma visão geral do campus central da URGS. Através de câmeras pré-definidas, o usuário se aproxima da faculdade de arquitetura e realiza uma volta ao seu entorno. Os prédios vizinhos estão colocados em forma de blocos simples, para agilizar a navegação em realidade virtual. Clicando na porta principal, o usuário entra no saguão da faculdade, tendo à direita o auditório. Clicando novamente na porta, retorna-se ao saguão. No mural, são apresentadas exposições de trabalhos dos alunos. Seguindo no saguão, chega-se à biblioteca. Aqui pode-se ver a estrutura disponível aos usuários, computadores, mesas de leitura e extenso material bibliográfico. Na saída da biblioteca, entra-se no elevador que dá acesso aos outros 4 pavimentos do prédio, chegando-se ao laboratório de computação gráfica, local onde foi desenvolvido este trabalho. No laboratório são ministradas as disciplinas de graduação e realizadas pesquisas em computação gráfica. Os painéis na parede apresentam o trabalho dos bolsistas do projeto do campus virtual. De volta ao corredor, toma-se o elevador até o térreo, onde se pode ver a livraria da faculdade. Agora segue-se o caminho da porta de saída, chegando ao fim do passeio virtual. Bom, gostaria de agradecer a oportunidade de mostrar os meus trabalhos, as pesquisas que eu venho desenvolvendo e convidar os que tiverem interesse a conhecer o trabalho do campus virtual, que está disponível no site www.campusvirtual.ufrs.br. E quem tiver alguma dúvida, algum comentário ou se interessar por fazer desenvolvimento nessa área, pode me procurar ali no site, tem o meu e-mail e a gente está sempre disposto a continuar a trabalhar nisso aí e buscando parcerias, pessoas interessadas para continuar esse trabalho que eu acho que é importante para divulgar a universidade e também mostrar a aplicação dessas novas tecnologias, tanto a engenharia e a arquitetura, como também em diversas outras áreas que a realidade virtual pode se aplicar, tanto medicina, jogos, diversas outras áreas que já vem se utilizando e que se pode dar continuidade a esse processo aí com vocês que são de outra área.